Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é sempre um prazer te receber por aqui. Na segunda-feira, dia 11 de julho, uma enorme criatura encontrada no Chile deu o que falar. Você acredita que os animais podem nos avisar sobre possíveis catástrofes naturais que estão prestes a acontecer? Todo mundo sabe que o Chile é um país que frequentemente sofre com terríveis terremotos. E o fato de terem encontrado um peixe-remo gigante deixou os habitantes em alerta, pois, segundo uma lenda japonesa, esse é um sinal de que uma profecia está prestes a se cumprir. Vem comigo, que eu te conto todos os detalhes dessa história. O Chile é uma das regiões do nosso planeta que mais sofre com os terremotos, pois quase sempre eles são extremamente destrutivos. Isso acontece porque o país encontra-se em um local de elevada instabilidade geológica, por causa do choque direto que acontece entre duas placas tectônicas, a de Nazca, posicionada sob o Oceano Pacífico, e a sul-americana, posicionada na América do Sul. Além disso, o Chile também tem cadeias montanhosas e atividades vulcânicas, que, assim como os abalos sísmicos, são consequências da dinâmica da litosfera local. No dia 22 de maio de 1960, o Chile foi atingido pelo maior terremoto já registrado no planeta. Foram cerca de 1.600 mortes, deixando ainda 3.000 feridos e mais de 2 milhões de pessoas desabrigadas. Segundo informações da BBC, o prejuízo na época foi de 550 milhões de dólares, valor que hoje seria algo em torno de 1 bilhão e 200 mil dólares. O terremoto foi tão forte que foi seguido por um tsunami que deixou 61 mortos no Havaí, 138 no Japão e 32 nas Filipinas. Lembrando que esse foi apenas um dos terríveis terremotos que atingiu o país. Mas o que eu quero deixar claro para você é que, diante do histórico de terremotos no país, é natural que os chilenos tenham medo de que novos abalos voltem a acontecer. E o que ocorreu na segunda-feira fez muita gente temer que uma nova catástrofe está por vir. Quando pescadores encontraram um enorme peixe na costa norte do Chile, apesar do sentimento de orgulho dos pescadores, os moradores locais ficaram apreensivos, principalmente por se tratar de um peixe-remo. Segundo uma profecia que muitos moradores locais acreditam, o peixe-remo é considerado um prenúncio de desastres naturais, como terremotos e tsunamis. O peixe-remo encontrado na região tem quase 6 metros de comprimento. Para ser mais exato, 5 metros e 80 centímetros. O tamanho do peixe chamou muita atenção, já que um peixe-remo geralmente costuma ter, em média, 3 metros. Mas de onde foi que surgiu essa profecia de que encontrar um peixe-remo é sinal de que um terremoto está prestes a acontecer? Apesar do caso ter acontecido no Chile, essa história tem origem no folclore japonês, que por algum motivo ficou muito conhecido no país sul-americano. No folclore japonês, os animais têm um importante papel na origem dos terremotos. De acordo com uma história muito popular no país, a causa dos terremotos é um peixe-gato gigante chamado Namazu, escondido em algum lugar sob a região do Japão. Às vezes, ele balança o rabo, causando um terremoto em nosso mundo. Estudiosos que já analisaram essa história dizem que o mito de Namazu é baseado em pessoas que notaram o comportamento incomum do bagre antes de um terremoto. Porém, essa história por trás do mito é mais complexa do que parece. Namazu é considerado uma das criaturas da mitologia e folclore japonês que causa infortúnios e desastres. As representações de Namazu são conhecidas desde o século XV, mas foi apenas no final do século XVIII que o peixe-gato passou a ser associado aos desastres naturais. Durante o shogunato
Tokugawa, um período da história do Japão que foi governado pelos shoguns da família Tokugawa, o bagre era uma divindade do rio associada a enchentes ou fortes chuvas. Nessa época, os japoneses acreditavam que Namazu, muitas vezes, avisava as pessoas de uma catástrofe iminente ou engolia perigosos dragões de água, evitando novos desastres. Com o tempo, o peixe-gato foi substituído gradualmente por outros animais, como os dragões d'água e a enguia gigante. Essa história de tais mitos também explica, em parte, porque alguns animais, especialmente peixes, ainda são considerados prenúncios de desastres no Japão. No caso do peixe-remo gigante, um animal que vive nas profundezas dos oceanos, é o peixe ósseo mais longo do mundo. Aparentemente, esse peixe é responsável por diversos avistamentos de serpentes marinhas feitos por marinheiros europeus. No Japão, essa espécie é tradicionalmente conhecida como Ryugu no Tsukai e acredita-se que seja o servo ou mensageiro do rei dragão, governante do mar. Mas não foi só a lenda que deixou os habitantes chilenos assustados. Nos últimos anos, muitos acontecimentos fizeram as pessoas acreditarem na história que diz que encontrar um peixe-remo é sinal de que um terremoto está prestes a acontecer. No dia 11 de junho de 2020, por exemplo, encontraram um peixe-remo em Cozumel, no México. E cerca de 10 dias depois, a cidade foi atingida por um terremoto de magnitude 7,5 graus na escala Richter. Logo depois, as autoridades fizeram um alerta sobre um possível tsunami. Já em 2011, quando aconteceu o terrível terremoto de Fukushima, que matou quase 20 mil pessoas, também foram encontrados alguns peixes da espécie na região. Diante de todos esses fatos, foi criado um mito entre os japoneses de que a aparição do peixe-remo indica que as catástrofes naturais serão avassaladoras. Mas o que a ciência diz sobre o fato de que animais podem prever catástrofes naturais? Em 2004, pouco antes de um tsunami causado por um terremoto subaquático atingir a costa da Indonésia, muitos animais pareciam sentir o perigo e tentavam fugir do local. Segundo relatos de testemunhas, elefantes correram para os lugares mais altos, flamingos abandonaram áreas de ninhos em locais baixos e cães se recusaram a sair de casa. Na Tailândia, pessoas relataram ter visto uma manada de búfalos na praia e, de repente, eles levantaram as orelhas, olharam para o mar e correram para o topo de um morro próximo. Poucos minutos depois, o tsunami chegou na região. Os sistemas de alerta feitos pelo homem, como sensores de marés e terremotos, não geraram nenhum alerta. Alguns sensores estavam fora de operação por falta de manutenção, enquanto muitas áreas costeiras não contavam com sistemas de sirene de alerta de tsunamis. Ao todo, o tsunami matou pelo menos 225 mil pessoas em uma dúzia de países. Em 2010, um terremoto subaquático gerou um tsunami perto de Sumatra, que matou 500 pessoas, em uma ilha na Indonésia. Nesse caso, também foi relatado que alguns animais, como elefantes, apresentaram comportamentos anormais, como se tivessem algum tipo de conhecimento precoce do evento. Existe um vídeo que circula na internet que mostra o momento exato em que dezenas de gatos acordam ao mesmo tempo e, segundos depois, um terremoto atinge o local. Em 2014, dados de uma fazenda no Japão mostraram que a produção de leite das vacas diminuiu de forma drástica nas 3 semanas anteriores à incidência de um terremoto na região. Além desses casos citados e vários outros que aconteceram, também existem estudos que analisaram a mudança de comportamento animal frente a desastres naturais. De fato, há evidências de que animais podem prever desastres naturais. A ciência só não sabe exatamente como eles preveem essas catástrofes. Quanto à lenda do peixe-remo, muitos biólogos propuseram várias explicações para o fato dos peixes serem vistos periodicamente na superfície do mar ou encontrados mortos ao longo das margens.
Uma possível explicação é que, apesar de serem peixes, eles não são bons nadadores e as correntes sazonais podem jogá-los para a superfície, onde eventualmente morrem de exaustão. Mas a explicação mais provável está nas fases de temperaturas anômalas da superfície do mar. Uma pesquisa publicada em 2018 mostra uma correlação entre peixes-remo encalhados e o fenômeno El Niño. Durante um El Niño, a temperatura na superfície fica mais alta, enquanto nas profundezas dos oceanos, onde os peixes-remo vivem, a água é mais fria que o normal. Como os peixes-remos se alimentam de plâncton e pequenos peixes que procuram a água mais quente, eles precisam se deslocar das profundezas atrás do alimento e acabam indo parar na superfície. Resumindo toda essa história, até hoje, a ciência não encontrou nenhuma evidência de que a aparição de um peixe-remo indica que em breve acontecerá uma catástrofe. Ao mesmo tempo, existem indícios de que os animais sentem quando uma catástrofe irá acontecer. Para muitos chilenos, a aparição de um peixe-remo gigante é um alerta de que a profecia japonesa está se cumprindo. E por isso, muitos já estão se preparando para o pior. Será que em breve iremos testemunhar um terrível terremoto no Chile? Eu espero que não. E você? Qual a sua opinião sobre o assunto, hein? Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais no canal da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau!